Eu quero ler com vocês Gálatas no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5, apenas 5 versículos, e vamos extrair tudo que a gente pode desse texto, vamos conversar sobre esse texto, meditar sobre esse texto nessa noite. Então a gente está tratando do mesmo contexto, do mesmo cenário geral que a gente está tratando no domingo de manhã. O apóstolo Paulo, ele acabou de falar aqui no finalzinho do capítulo 5 sobre os frutos do Espírito, e aí no capítulo 6 ele entra dizendo o seguinte, versículo 1: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Assim cumprireis a lei de Cristo, guarda isso. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. No versículo 2... mais uma vez, o apóstolo Paulo diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E é esse o tema que eu quero pensar com vocês nessa noite. A lei de Cristo. A lei e Cristo. Existem duas visões hoje no cristianismo a respeito da lei, são dois extremos que olham para a lei e determinam duas formas de pensar a respeito dessa lei. A primeira forma, eu tenho certeza que você conhece as duas, a primeira forma é: Jesus Cristo veio, Jesus morreu por mim e me libertou da lei, Jesus aboliu a lei. Então hoje eu sou livre, hoje não existe mais lei, hoje eu sou livre do meu casamento, então eu posso me divorciar a hora que eu quiser. Hoje eu sou livre de viver no corpo de Cristo, então eu nem preciso ir na igreja. Jesus já morreu por mim, eu sou livre. Eu sou livre de dar o dízimo, eu sou livre de qualquer forma de lei. Muitas pessoas pensam assim, e essa é uma das formas de enxergar a lei e Cristo. E existe uma outra forma de pensar sobre a lei, outro extremo, do outro lado, que pensa assim: Cristo morreu por mim, Cristo se sacrificou por mim, mas mesmo assim, para eu ser salvo, eu preciso cumprir a lei. Mesmo Cristo tendo morrido por mim, se eu não cumpro a lei, se eu não cumpro os 10 mandamentos e todos os outros mandamentos que a palavra de Deus traz, eu não vou para o céu, eu não estou salvo. Muitas pessoas pensam assim também. Eu não sei quem se identifica, eu já ouvi esse pensamento disfarçado muitas vezes. A minha mãe, por exemplo, quando eu era mais novo, ia fazer alguma coisa errada, ela falava: Lucas, se você estiver fazendo coisa errada e Jesus voltar na hora, você ficou, você está frito. Isso é um pensamento de eu sou salvo pela lei, porque se eu estiver fazendo algo errado, Jesus volta e eu ficar, significa que eu vou ou não vou pelo que eu faço, pela lei que eu cumpro ou não. Paulo, é lei. Paulo, a gente precisa da circuncisão, nós precisamos manter as festas, manter os eventos, guardar as datas. Só que Paulo olha para a igreja da região da Galácia, e Paulo identifica 500 problemas naquela igreja. Não por acaso, ele fala dos frutos do Espírito, mas ele também fala dos frutos da carne. Porque olhando para aquela igreja, ele fala: olha só, vocês precisam entender uma coisa. A carne, ela vem da lei. Os frutos da carne, eles decorrem da falta do Espírito. E Paulo relaciona Espírito com fé, salvação por fé. Nós recebemos o Espírito, e quando nós não acreditamos nisso, nós vamos pelo caminho da lei que gera os frutos da carne. E Paulo diz: os frutos da carne são conhecidos: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes. Então Paulo olha para a igreja da Galácia e Paulo fala: vocês querem dizer que é pela lei, mas quando eu olho para a igreja de vocês, é isso que eu vejo? Vocês não entenderam o que é a lei, então. Vocês não entenderam o que Deus quis desde o princípio, quando Ele passou uma lei para o povo.
E Paulo começa a explicar, a partir da visão cristocêntrica, a partir da revelação de Cristo Jesus, o que a lei é e para que ela serve. Ele fala no capítulo 5, versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Gálatas, vocês querem me dizer que é por lei, mas toda a lei se resume em uma coisa: amor. Ame o seu próximo. E é isso que eu encontro na igreja de vocês? Dissensão, facções, brigas, divisões, glutonarias, idolatria, feitiçaria. Que lei é essa? Como vocês querem pregar a lei? E é isso que é encontrado na igreja de vocês. Porque a lei verdadeira é amor. Tudo que Deus passa nesse livro aqui, de lei, de ordenança, do que nós devemos e não devemos fazer, se resume em amar a Ele e amar ao próximo. Amar a Ele e amar ao próximo. Hoje eu quero olhar estritamente para o amor ao próximo. Para o amor ao próximo. Já que a gente está falando de frutos do Espírito, e nós já entendemos que o fruto do Espírito, ele é sempre relativo ao que eu faço para o próximo. É paz, alegria, benignidade, longanimidade, paciência, domínio próprio, tudo isso relacionado ao meu relacionamento com o próximo. É por isso que Paulo faz esse contraste da carne com o Espírito, porque toda a lei se resume no amor ao próximo, e nós demonstramos o amor ao próximo quando nós entendemos, é por fé. Nós recebemos o Espírito, a partir do recebimento do Espírito, nós podemos agora frutificar no Espírito, e esses são os frutos do Espírito, totalmente relacionados ao nosso relacionamento com o próximo, porque toda a lei se resume em amor ao próximo. Tudo que Deus passou era nos ensinando a como nós devemos nos relacionar com o próximo. Esse é o contexto geral, antes da gente entrar no nosso texto. Esse é o background do que Paulo está falando aqui. É o contexto que vem por trás de tudo que ele vai dizer nesse texto que a gente já leu. Então Jesus Cristo, ele vem e ele nos ensina o que é a lei. Vocês perceberam que Paulo está pregando Jesus Cristo aqui? Quando Jesus é perguntado, quais são os 2 maiores mandamentos? Ame o Senhor teu Deus e ame ao próximo. Paulo prega Jesus Cristo. Paulo está aqui falando de Cristo. Paulo tem uma revelação de Cristo, que ele encontra Cristo, ele passa tempo com Cristo, e o que ele vira para a igreja e fala é exatamente o que Cristo ensina. Ame ao próximo. Ame ao próximo. Frutifique no Espírito, na vida das pessoas que estão ao seu redor. E aí sim ele entra no capítulo 6, no versículo 1, e ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Vós que sois espirituais, meus irmãos, ser espiritual não é você levantar a sua mão na hora do louvor e você chorar no louvor e você ter o seu relacionamento com Deus e isso ser visível para todo mundo e você exalar isso. Ser espiritual é você ter o Espírito de Deus. Ser espiritual é você receber o Espírito por fé. É isso que Paulo trouxe desde o capítulo 1 até o capítulo 6, quando ele vira e fala, vós que sois espirituais. Ele não está dizendo somente os pastores, somente os líderes da igreja, somente as pessoas que você olha e você fala, nossa, essa pessoa é muito crente, que são as pessoas espirituais. Não existe carne. Então, vós que sois espirituais, corrigi com o espírito de brandura aquele que foi surpreendido em alguma falta. Aquele que foi surpreendido em alguma falta. E aqui Paulo está trazendo
a falta como um pecado. A falta não é um erro qualquer, a falta é o pecado. E se a gente ainda não percebeu isso, se a gente ainda não se deu conta disso, a gente precisa entender que nós vamos cair em alguma falta algum dia. Nós vamos pecar. E além disso, as pessoas que estão ao nosso redor também vão pecar. Também vão ser surpreendidos em alguma falta. Isso é inevitável. Isso é impossível de não acontecer. Não existe a ideia de você chegar numa igreja, de você chegar num grupo, você esperar pessoas perfeitas, você esperar um ambiente perfeito, você esperar um ambiente que ninguém vai errar com você, porque nós somos humanos. E a própria Bíblia, como eu falei, ela não esconde que nós falhamos, nós caímos em falta, nós erramos. Mas Paulo diz, vocês que são espirituais, vocês que entenderam que é pelo Espírito, vocês que estão desenvolvendo seu relacionamento com Cristo, pelo Espírito, ajudar essa pessoa, corrigir com o espírito de brandura. E a correção, ela é associada somente com a falta. O que a gente percebe é que, muitas vezes, nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós. Nós queremos mudar as pessoas para que elas sejam iguais a nós. Mas o que Paulo está dizendo é, nós precisamos corrigir quando há uma falta. Ou seja, quando há algo que não está relacionado com Cristo. As pessoas não vão tratar você da forma que você quer. As pessoas não vão agir da forma que você quer que elas ajam. As coisas não vão acontecer do jeito que você planeja sempre. O que Paulo está dizendo é, não é do seu jeito, mas quando há algo diferente do caráter de Cristo, aí sim a gente precisa conversar sobre. Quando há algo diferente do que a lei que vocês tanto falam de Deus traz, aí sim a gente precisa conversar sobre. Uma igreja madura, com cristãos maduros, é composta por pessoas que querem transformar as outras ao caráter de Cristo e não ao seu próprio caráter. Não espere que uma igreja ou as pessoas da igreja ou cristãos que você encontre vão ser e vão agir iguais a você. E não queira transformá-los para serem iguais a você. Mas transforme-os e ajude-os, corrija, como Paulo diz, para serem iguais a Cristo, sem falta, porque Ele não teve falta, sem erros, porque Ele não teve erros. Isso é um relacionamento baseado na lei, porque a lei se resume em amor ao próximo. Toda vez que nós identificamos erros no próximo, nós identificamos falhas, e não são erros simplesmente porque alguém fez algo que eu não quero, mas são faltas relacionadas a essa pessoa está fazendo algo que não transparece o caráter de Cristo. Isso é uma falta. E aí, com o espírito de brandura, com o espírito de amor, com os frutos do Espírito, eu posso chegar, eu posso aconselhar, eu posso corrigir, eu posso caminhar junto com essa pessoa. Repara que a Bíblia não diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, criticais essa pessoa. Fofocais sobre essa pessoa. Isso não é o amor que a lei tanto fala sobre. Mas o que a gente precisa fazer é olhar para as pessoas ao nosso redor, não com esse olhar crítico, não com esse olhar de, nossa, ela está errada, mas com um olhar de amor, com um olhar de como que eu posso fazer para que essa pessoa seja exatamente igual a Jesus. O que me chama a atenção é que Paulo, no capítulo 4, a mesma carta aos Gálatas, ele diz no versículo 19, meus irmãos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Cristo formado. Paulo sofria, Paulo sentia dores de parto, Paulo se sacrificava.
porque ele acreditava nisso que ele estava pregando. Ele acreditava na revelação de Cristo Jesus, que pessoas podem ser formadas. Cristo pode ser formado em você, mas para isso a gente precisa estar disposto a ser corrigido. A gente precisa estar disposto a abençoar a vida de pessoas com correção. Corrigir alguém não é fazer ela mudar para o que você quer, mas é fazer ela mudar para que Cristo seja formado nela. Paulo sofria dores de parto, pensando na igreja. Paulo sofria dores de parto quando ele olhava para os irmãos ao redor dele e ele não via Cristo sendo formado. A minha pergunta é, nesse primeiro ponto, como que a gente olha para os nossos irmãos? Como que nós olhamos para as faltas dos nossos irmãos? Não só dentro da igreja, mas dentro da nossa família, dentro dos nossos ciclos de amizade, dentro de um contexto talvez de pessoas cristãs, mas pessoas não tão próximas. Será que a gente quer mudar pessoas para serem do jeito que a gente quer? Ou nós sofremos dores de parto e nós nos dedicamos a formar Cristo nos irmãos que estão ao nosso lado? Gálatas insensatos. A lei se resume no amor. E amar alguém é formar o caráter de Cristo nela. Com correção se for preciso, mas com espírito de brandura, com espírito de amor, com paz, com paciência, com todos os frutos do Espírito que ele acabou de citar no capítulo 5. Guarda-te para que não sejas também tentado. A gente tem a incrível tentação de nos acharmos superiores quando nós identificamos uma falta em alguém. A gente tem a incrível tentação de achar que nós somos melhores. E é exatamente isso que ele nos alerta. Guarda-te. Guarda-te. Guarda-te para que você não esteja tentando tirar um cisco no olho do seu irmão com uma trave no seu olho. Guarda-te. Cuida do seu relacionamento com Deus. Tira a trave do seu olho. E aí sim, você ajuda o seu irmão a tirar o cisco do olho dele. Esse final da parábola de Jesus é impressionante, porque ele nunca disse que a gente não pode ajudar a tirar o cisco do olho do irmão. Ele só diz que a gente precisa tomar cuidado com a trave que está no nosso primeiro. E é o que Paulo traz para cá. Guarda-te para que não sejas tentado. Ajude as pessoas que estão ao seu redor a conhecerem a Cristo, a viverem como Cristo viveu. Não a viverem como você viveu, com espírito de brandura, com amor. Isso é relacionamento. Gálatas, vocês querem entender o que é lei? A lei é amor e isso é amar o próximo. Isso é amar o próximo. Versículo 2, o apóstolo Paulo continua: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo é essa. A relação de Cristo com a lei está aqui. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis. É impressionante porque nós vivemos num tempo que a gente esquece que as pessoas têm cargas que elas carregam sozinhas. Nós adoramos falar sobre lei, sobre o que é certo e o que é errado fazer dentro da igreja. Nós somos os donos da verdade do que deve ser feito. Mas nós esquecemos que as pessoas carregam cargas sozinhas. Cada pessoa tem seu histórico, suas lutas, suas próprias tentações, seus próprios problemas, suas próprias faltas. E nós não somos levados por Deus a identificar um erro em alguém para que a gente aponte o dedo e deixe isso para lá. Mas para que nós possamos chegar do lado dela e falar: tá pesada, não tá? Joga a carga em mim também, que eu carrego junto com você. É difícil ter o caráter de Cristo formado? Muito difícil. Por isso que Paulo sofria dores de parto. Paulo sofria, ele sentia dores físicas, de angústia, por ver que uma igreja não se desenvolvia no relacionamento com Cristo. Mas ele nos mostra
já que é difícil, vocês são feitos irmãos em Cristo, carreguem as cargas uns dos outros. E o primeiro passo para isso acontecer é nós reconhecermos que as pessoas levam cargas que a gente não conhece. As pessoas levam cargas talvez muito mais pesadas do que as nossas próprias cargas que nós não conhecemos. Lembre que as pessoas carregam esse peso. Instrua em amor, com espírito de brandura, para que esse peso possa ser colocado nas suas costas também. E além disso, Paulo não diz, leve a carga das pessoas. Paulo diz, levai as cargas uns dos outros. Sabe por quê? Nós também temos cargas. Eu tenho cargas. Você tem as suas próprias cargas. Que a gente não consegue carregar isso sozinho. É por isso que Deus nos faz um corpo. É por isso que nós podemos nos chamar de irmãos. Nós também temos cargas. E às vezes nós fechamos o nosso ciclo em nós mesmos. Nós nos fechamos a qualquer correção, qualquer repreensão que venha de fora, e nós tentamos carregar essa carga sozinho. Levai as cargas uns dos outros. Não é só para você levar a carga das pessoas, mas é para você ter pessoas que vão carregar essa carga com você também. Caminhe com pessoas maduras na fé. Não viva a vida cristã isolado. Não tenta fazer isso. Não tenta viver a vida cristã fora do corpo de Cristo, fora da igreja. Eu admiro quem acredita que não precisa da igreja. Eu admiro porque essa carga só vai aumentar. E Deus nos coloca na vida uns dos outros exatamente para que a gente possa carregar a carga um do outro. Mas quando nós nos fechamos no altar de perfeição, e a gente rejeita qualquer repreensão, qualquer coisa que alguém possa falar para a gente para nos edificar. Quando nós nos fechamos a isso, nós estamos dizendo, olha, eu estou disposto a carregar isso sozinho. E eu vou carregar sozinho. Mas de novo, a lei trata de amor. Amar a Deus também é aceitar ser repreendido, aceitar ter as suas faltas apontadas, para que o caráter de Cristo seja formado em mim e seja formado em você. Versículo 3, já quero caminhar para o final. Paulo traz a grande explicação, porque se alguém julga ser alguma coisa, o que ele está dizendo com essa alguma coisa? Se alguém julga ser espiritual, não sendo nada, a si mesmo se engana. Meus queridos Gálatas, vocês que julgam ser espirituais, mas vocês não amam o próximo, vocês não carregam as cargas do próximo, vocês não se abrem para que os próximos possam formar o caráter de Cristo em você. Vocês estão enganando a vocês mesmos. Me diz, como que alguém engana a si mesmo? Você acredita em algo que você não acredita, é algo sem fundamento nenhum. Acreditar que você é espiritual, acreditar que você é um cristão que está caminhando nos frutos do Espírito, sendo que você não forma pessoas ao caráter de Cristo e você não se abre para que pessoas façam isso com você, é se enganar. Se você se fecha, e se você rejeita isso, se você escolhe não apontar erros com amor, você está se enganando. Você está caminhando sozinho. Você está levando essa carga sozinho. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. E o versículo 4, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Prove o seu labor. O apóstolo Paulo nunca disse que isso seria fácil,
Ele nunca disse que isso não envolveria o seu esforço, o seu investimento de tempo, recursos, talento ou qualquer outra coisa que você tenha. Mas ele está dizendo, prove o seu labor. Trabalhe para que isso aconteça. Não vai ser do nada. Não vai ser, às vezes pode ser natural, mas a grande ideia é que nós precisamos provar o nosso labor. Se nós acreditamos no Espírito, se nós recebemos a salvação por fé, nós precisamos provar isso. Nós precisamos trabalhar para que Cristo seja formado não só em nós, mas nas pessoas que estão ao nosso redor também. Se alguém julga ser espiritual, não sendo, a si mesmo se engana. Mas prove. Como que nós provamos se nós temos o Espírito ou se nós ainda estamos na lei? Quando nós vivemos esse amor. Quando nós formamos Cristo em nós e ajudamos pessoas a formarem Cristo na vida delas. E repara nesse final, versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Primeiro ele diz, levem as cargas uns dos outros. E ele termina dizendo, cada um levará o seu próprio fardo. É interessante que ele não usa as mesmas palavras aqui no original. Ele usa uma palavra para falar sobre as cargas que nós levamos uns dos outros, e ele usa outra palavra para falar sobre o fardo que nós precisamos carregar, justamente porque são coisas completamente diferentes. Esse fardo que ele está tratando é exatamente essa resposta que a gente vai dar. Vós que sois espirituais, se você não vive isso, você se engana. Prove o seu labor, trabalhe, se esforce, se empenhe em amar as pessoas e formar Cristo nelas. Porque esse fardo, essa resposta que você vai dar, ela só depende de você. Esse fardo você carrega sozinho. Quando no dia do julgamento, nós tivermos Cristo olhando para a nossa vida e perguntando como você tratou tudo que eu falei para você fazer. E nós aprendemos que tudo se resume em amor. A pergunta dele será como você viveu? Como você viveu para cumprir isso? Como você amou pessoas ao seu redor? Como você ajudou pessoas a serem semelhantes a mim? E esse fardo é só nosso. Essa resposta só depende da gente. É o que Paulo está trazendo no versículo 5. Esse fardo, a gente não vai poder culpar absolutamente ninguém por isso. A gente não vai poder passar essa carga para ninguém. Porque é uma resposta que nós damos à palavra que Cristo está trazendo ao nosso coração. É a nossa ação. É o que nós vamos fazer ou não fazer. Já quero caminhar para o final. Entendendo que tudo isso aqui, toda a lei, toda a ordenança, tudo que Deus passa, é para gerar amor. Jesus Cristo, Ele vem, Ele cumpre a lei perfeitamente, e Ele nos ensina que tudo aquilo tem a ver com amor. E a grande pergunta que fica no final, a grande pergunta depois de ler esses 5 versículos da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas é: será que eu realmente amo as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu olho para os erros e as faltas das pessoas com amor, com espírito de brandura? E isso me leva não a julgá-las, não a apontar o dedo, não a criticá-las, mas a caminhar do lado dela, para que a carga que está sobre ela esteja sobre mim também? Ou será que a minha vida tem sido uma vida isolada? Uma vida em que ninguém pode me repreender, ninguém pode dizer se eu estou certo ou se eu estou errado, ninguém pode me ajudar a ser parecido com Cristo, e eu também não ajudo ninguém a ser parecido com Cristo.
Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Vai doer. Vai exigir sacrifício. Vai exigir entrega. Mas nós precisamos entender que a lei de Cristo se resume em amar e formar pessoas ao caráter dele, não ao caráter do Lucas, não ao caráter do pastor Silaí, do pastor Ney, de qualquer outro líder, ao caráter de Cristo. Isso Paulo nunca escondeu. Paulo nunca deixou de pregar Cristo. Paulo nunca deixou de trazer Cristo nas epístolas dele, porque ele é a grande resposta para tudo. Ele é a grande solução para tudo isso. Amem uns aos outros. Corrigir uns aos outros com o espírito de amor. E mesmo que isso gere dores de parto, sofra. Sofra. Esteja disposto a carregar mesmo cargas de pessoas. Porque essa resposta ela só depende da gente. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra que foi lida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Pai, como nós devemos nos relacionar contigo e como nós devemos nos relacionar com as pessoas ao nosso redor, Pai. Deus, nos ajuda, Senhor, a entender que é tudo pela fé, Senhor. É tudo pelo Teu Espírito Santo, Pai. E nos capacite, Deus. Nos capacite, Senhor, a primeiramente tirar a trave dos nossos olhos. Tirar, Senhor, tudo que tem nos impedido, Deus, de caminhar no nosso relacionamento contigo. E que isso nos ajude, Pai, a amar pessoas. De sair daqui com uma resposta diferente, Senhor. De que sim, nós vamos amar pessoas. Nós vamos sofrer e vamos caminhar ao lado de pessoas para que o Teu caráter seja formado em nós, Jesus. Nos ajuda. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana cheia de Ti. E continua falando conosco. No nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.